Olá pessoal, no exercício 11.13 vocês vão trabalhar com a formação de epóxitos e o enunciado prevê então que os epóxitos podem ser sintetizados pelo tratamento de aloidrinas com base aquosa e pede para que vocês proponham um mecanismo para a reação A e B e explique por que nenhuma formação de epóxito é observada em C. Na letra A, então, nós temos que a reação é feita em meio básico, então a gente começa observando a presença aqui do íon hidróxido, porque a gente tem a adição de hidróxido de sódio ao meio, e ainda nós precisamos compreender que a aloidrina é um composto que apresenta o grupo hidroxila de um álcool e um átomo de halogênio na sua estrutura. Observando essa estrutura, vocês já sabem que nós temos um hidrogênio com uma acidez significativa, que é o hidrogênio ligado ao oxigênio do grupamento hidroxila do álcool. Então, considerando o comportamento básico do grupo do íon hidróxido em função da carga negativa, a primeira etapa dessa reação seria a doação de par de elétrons para a captura de um próton. O par de elétrons deixado é deslocalizado para o orbital do oxigênio da aloidrina. E nessa etapa, então, que é uma etapa ácido-base, o grupo hidróxido, que atuou como base quando captura um próton, forma uma molécula de água. Essa molécula de água, então, ela é o ácido conjugado do íon hidróxido. Então, com isso, com os pares de elétrons deixados neste ataque, nós temos que o oxigênio, então, que já tinha dois pares não ligantes, ele recebe um par de elétrons extra deixado pelo próton. O oxigênio, então, com 2, 4, 6, 8 elétrons, fazendo apenas uma ligação. Nós sabemos que nessa situação o oxigênio tem um saldo eletrônico que a gente representa com a carga formal negativa. Então, para a obtenção desse composto, a gente percebe que aqui nós temos a possibilidade de uma reação intramolecular, e essa reação intramolecular pode ocorrer considerando então que o oxigênio carregado negativamente pode atuar tanto como base quanto como nucleófilo, e na estrutura apresenta um carbono que carrega o cloro, que é um bom grupo, que pode atuar como um bom grupo abandonador. Então, de forma intramolecular, ocorre o ataque, a doação de par de elétrons para o carbono que se liga ao átomo de cloro, ou seja, que tem o grupo abandonador. Esse ataque é feito e o par de elétrons é usado para formar uma ligação. Esse ataque de forma sincronizada ocorre formando a ligação química oxigênio-carbono, de forma sincronizada com a saída do cloro como grupo abandonador. Então, em função desse ataque, nós temos a saída de um íon cloreto e a formação da ligação éter cíclico, e esse éter cíclico num sistema de 3 membros, vocês já sabem que é o grupo funcional conhecido como epóxido, tá? Então, esse tipo de mecanismo é um mecanismo intramolecular. Esse ataque mostra a substituição da ligação carbono-cloro por uma ligação carbono-oxigênio. Então, aconteceu uma substituição de grupamentos. Então, a gente está falando de uma reação de substituição. Essa substituição aconteceu com o ataque de uma espécie carregada negativamente, ou seja, de uma espécie doadora de par de elétrons, uma espécie forte. Esse ataque levou de forma sincronizada à formação da ligação e à saída do grupo abandonador. As reações de substituição envolvendo espécies fortes, bases fortes, nucleófilos fortes em mecanismo sincronizado, vocês já sabem que é o mecanismo SN2. Já na letra B, nós temos um composto de um sistema cíclico. Nesse sistema cíclico, como se trata de um sistema rígido, em função da rigidez imposta por esse anel, nós temos aqui que os grupos hidroxila e o cloro, representados com uma ligação cunha pontilhada e cunha cheia,
E isso representa para a gente que esses grupos estão em lados diferentes em relação a esse sistema cíclico, que é um sistema rígido. Ou seja, nós temos que cada posição tem o carbono faz 4 ligações e as ligações se complementam. Então, a ligação pontilhada mostra ligações que estão para trás, numa representação plana desse ciclo. A ligação cunha cheia representam ligações que estariam projetadas para frente. Então, pensando que esse círculo é plano e está no plano dessa tela, nós poderíamos pensar que a ligação com cloro estaria para trás da tela e a ligação que complementa essa posição, que seria com hidrogênio, estaria para frente da tela. Observando a hidroxila, que a gente vê então que ao contrário do cloro, a hidroxila estaria para frente. Dessa forma, uma vez que a hidroxila está para frente, complementando a quarta ligação do carbono, tem um átomo de hidrogênio e esse átomo de hidrogênio estaria para trás. Lá no Organicão, vocês aprenderam que uma representação para um carbono sp3, né, um carbono que tem geometria tetraédrica, se nós formos representar ele espacialmente, uma boa estratégia é sempre representar duas ligações com traços simples, ou seja, duas ligações no plano, e duas ligações fora do plano, como sendo uma para frente e uma para trás. Então, esse carbono é isso, cada um desses carbonos, né? Duas ligações no plano, uma para frente, uma para trás, duas no plano, uma para frente, uma para trás. Então, em relação aos átomos de hidrogênio, a gente percebe que em relação a esse sistema, que é um sistema rígido, ou seja, um carbono não pode ir em relação ao outro porque se trata de um ciclo, nós percebemos que esses hidrogênios estão em lados diferentes. Um está para baixo, outro está para cima. Então, de forma semelhante ao que vocês aprenderam para a insaturação, nas insaturações nós sabemos que esse é também um sistema rígido, um carbono de uma ligação dupla não gira em relação ao outro. O motivo é a natureza da ligação π, né? Se a gente considera que essa torção fosse possível, os orbitais p não estariam alinhados e a ligação iria se quebrar. Então, com isso, a gente sabe que hidrogênios estarem para o mesmo lado ou estarem em lados diferentes levam a isômeros, a compostos diferentes. Então, vocês sabem que quando a gente tem hidrogênios para o mesmo lado, nós temos aqui um sistema, um isômero cis. Quando os hidrogênios estão em lados diferentes, nós temos o isômero trans. E aí, lembrando a vocês que cis e trans são representações para compostos diferentes, que são diferentes, mas têm uma relação entre si. Qual é a relação que esses isômeros têm entre si? Esses isômeros têm entre si a relação, o fato em comum de que eles têm a mesma fórmula molecular, que neste caso é C2, H2, H3, né? Desculpa que eu esqueci do hidrogênio da hidroxila, H3Cl-O. Então, ambos os compostos têm a mesma fórmula molecular, mas têm estruturas químicas diferentes, e essas estruturas químicas diferentes têm a ver com a organização espacial dos átomos em relação à ligação π. Então, do mesmo lado cis, de lados diferentes trans. Quando a gente vai para um sistema cíclico, a gente não tem a ligação π, mas a gente tem a mesma relação de rigidez entre os carbonos. Então, quando existem grupos diferentes ligados a esse ciclo, a gente também pode fazer uma interpretação da mesma forma. E aqui eu vejo hidrogênios em lados diferentes em relação ao ciclo, então eu tenho aqui um isômero trans. Ok? Então, é uma análise semelhante àquelas que vocês já estão acostumados para as insaturações. Ainda, vocês aprenderam que os anéis de 6 membros podem ser representados de forma simplificadas por meio da figura geométrica de um hexágono, como sendo um sistema plano, mas na verdade os anéis de 6 membros não são sistemas planos, eles são sistemas que têm posições diferentes em relação ao espaço, ou seja, todos os carbonos não estão no mesmo plano, os carbonos estão em planos diferentes, e em função disso, a representação mais adequada para um ciclo de 6 membros
vocês aprenderam na Orgânica 1, é a representação de um sistema no formato que a gente chama de formato cadeira. Nessa representação em cadeira, a gente consegue ter uma outra dimensão dessas posições, né, em relação aos grupos que estão ligados a um anel de 6 membros. Na representação em cadeira, vocês já aprenderam várias questões, mas a ideia então é que os carbonos do ciclo eles são alternados em carbono para baixo, carbono para cima, carbono para baixo, carbono para cima, carbono para baixo, carbono para cima. Ou seja, a gente dá uma dimensão espacial para um ciclo que, em função do papel, a gente representa como plano. Ainda vocês aprenderam que numa representação em cadeira, a gente não usa cunha cheia ou cunha pontilhada para mostrar quem está para baixo, quem está para cima, quem está para frente, quem está para trás. Numa cadeira, nós usamos as representações das ligações químicas, mostrando, diferenciando as ligações que estão para cima e para baixo, chamando essas ligações químicas de ligações axiais ou equatoriais. Então, numa cadeira, quando a gente seria sempre adequado a gente localizar primeiro as ligações axiais e pensar nas ligações equatoriais como complementares. Então, qual é o raciocínio? Quando eu represento a cadeira, ou seja, essa figura com 6 pontas representando 6 carbonos, quando o carbono está para cima, neste momento, para representar a ligação axial, eu vou entender que a ligação axial é uma ligação vertical, e essa ligação vertical, quando a ponta da cadeira é para cima, essa ligação é vertical para cima. Então, aqui eu tenho uma ligação axial. Aí o raciocínio é o mesmo, aqui o carbono está como ponta para baixo. Então, a ligação axial, ela é uma ligação vertical, acompanhando o carbono, já que é ponta para baixo, é uma ligação vertical para baixo. Então, essa também é uma ligação axial. Nessa posição, na posição seguinte, aqui eu tenho ponta para baixo. Ponta para baixo, ligação axial, é uma ligação vertical para baixo. Ponta para cima, axial é vertical para cima. Ponta para baixo, axial é vertical para baixo. Ponta para cima, a axial, ela é vertical para cima. Assim, nós achamos 6 posições axiais, uma para cada carbono. Como a gente sabe que é um carbono sp3, então o carbono faz 4 ligações, falta mais uma ligação. A ligação que falta é uma ligação equatorial. Essa ligação equatorial ela é complementar à axial, complementar no sentido de para cima ou para baixo. Então, se nessa posição a gente já definiu que a axial está para cima, significa que a equatorial está para baixo. Mas para baixo como? A ligação axial é uma ligação vertical. A ligação equatorial é uma ligação horizontal. Então, dizer que a axial é vertical para cima, nessa posição, a ligação equatorial, ela é horizontal, mas tendendo para baixo. Então, ela está aqui. Na posição vizinha, o raciocínio é o mesmo. Se a axial está para baixo, a equatorial complementa aqui a próxima posição. Então, a equatorial ela é horizontal, só que nesse caso, horizontal para cima. Então, eu vou mostrar uma ligação horizontal, só que tendendo para cima. E aí, nós vamos fazer essa mesma análise, percorrendo todo o ciclo, para definir de forma complementar as posições equatoriais. Então, aqui, axial para baixo, equatorial, horizontal para cima. Axial para cima, a equatorial é horizontal para baixo. Feito isso, a gente define todas as posições. Então, agora transcrevendo a estrutura que nós representamos a partir de uma representação onde o ciclo é plano, para essa representação em cadeira, a gente vai reproduzir esse padrão. Qual é o padrão? Os cloros, o cloro e a hidroxila estão em lados diferentes, pois um, quando representado para baixo, o outro está para cima. Então, nós vamos fazer essa representação mostrando esses grupos em lados diferentes. Então, nesse exemplo, se eu considerar, por exemplo, que o cloro está na axial para cima,
De que forma eu posso considerar que a hidroxila estaria em lado diferente do cloro? Se o cloro está na axial para cima, está em lado diferente na posição vizinha, porque eles estão nas posições 1, 2, né? Uma posição vizinha aqui, 1, 2, seria essa. Lado diferente de para cima é para baixo. Na posição 2, a ligação que está para baixo é a ligação axial também. Então, aqui eu tenho a hidroxila. Então, eles estão em lados diferentes, ou seja, axial para cima, axial para baixo. E os hidrogênios seguem essa linha. Os hidrogênios também estão em lados diferentes. O que é estar em lados diferentes? Um hidrogênio está para baixo, o outro hidrogênio está para cima. Equatorial para baixo, axial para cima. Vocês aprenderam ainda que essa cadeira ela pode se interconverter e mudar essas posições. Quem está para baixo vai para cima, quem está para cima vai para baixo. Não entra no escopo desse exercício, mas lembrando que aqui eu defini de forma aleatória. Eu poderia ter invertido, isso aqui não tinha problema nenhum. A grande questão aqui é realmente identificar que esses grupos estão em lados diferentes porque compõem um sistema trans. Então, nessa reação, o que a gente observa? Nessa reação, a gente observa, então, que a epoxidação também vai ser semelhante à letra A, vai ser uma epoxidação que ocorre em condições básicas. Então, o raciocínio aqui é o mesmo que a gente fez na letra A, né? Ou seja, na presença de hidróxido de sódio, o hidróxido, então, atua como base e o hidróxido usa os pares de elétrons para captar o próton do hidrogênio, o próton ligado ao oxigênio. Essa captura faz com que haja a formação de um alcóxido como intermediário. Esse alcóxido agora formado é um alcóxido, então, que tem o cloro para cima e a hidroxila, o grupo hidróxido, né, o oxigênio carregado negativamente do alcóxido, para baixo. E os hidrogênios, como eu falei, complementares, para baixo, para cima. Aqui nós temos a mesma situação do exercício anterior. Nós temos a situação onde nós temos um grupo carregado negativamente, que é um grupo básico, ligado a uma estrutura que tem o cloro, que é um bom grupo abandonador. Então, nós temos aqui a mesma situação. Nós temos o oxigênio usando o par de elétrons e esse par de elétrons é usado, então, para atacar de forma intramolecular, não é inter, é intramolecular, o carbono que carrega o grupo abandonador. Quando o ataque é feito e a ligação é estabelecida, o cloro sai como grupo abandonador. Então, como resultado deste ataque, nós temos a formação da ligação epóxito, né? E aí, mantendo a representação da cadeira, a gente pode representar a formação dessa ligação epóxito. Então, uma ligação formada, é uma ligação hetercíclica, que permite a formação desse anel de 3 membros, que é a função epóxito. Voltando à representação inicial, este ataque nos mostrou o quê? Esse ataque nos mostrou que aconteceu a formação da ligação epóxito. Essa ligação aqui, ela aconteceu, neste anel, o oxigênio estava para baixo e o cloro estava para cima. Então, o oxigênio, quando ele atacou por baixo, ou seja, pelo lado contrário em relação ao cloro. Então, essa ligação epóxito, ela se formou para baixo. Então, quem é que está para cima agora? Quem está para cima agora são os hidrogênios. E aí, a gente pode fazer uma outra representação, usando a representação plana, mostrando isso. Como é que eu vou mostrar? Como o oxigênio atacou e formou o epóxito para o mesmo lado, a ligação com o outro carbono se formou para o mesmo lado onde o oxigênio estava,
eu posso deixar isso bem claro, mostrando aqui, ó, o mesmo padrão de ligação, ou seja, as duas ligações se formando para o mesmo lado, por exemplo, para cima, poderia ter sido para baixo. E para deixar claro isso, a gente mostra aqui que os hidrogênios estão agora para o mesmo lado, ou seja, se a ligação epóxi se formou para cima, os hidrogênios estão para baixo, ou o inverso, tá? Nesse caso, então, o que a gente percebe, né? Esse hidrogênio estava na equatorial para cima, esse hidrogênio estava na equatorial para baixo. Quando o oxigênio atacou por baixo e se ligou por baixo em relação à cadeira, ele levantou o hidrogênio para cima, fazendo com que esse hidrogênio ficasse para o mesmo lado que o outro e a ligação epóxi formasse para o mesmo lado. Então, resumindo, essa reação, esse ataque intramolecular, novamente é uma SN2. E ela foi possível porque uma característica da SN2 é o ataque do doador de par de elétrons pelo lado oposto à saída do grupo abandonador. E a gente visualiza que isso aqui foi possível porque o oxigênio que atacou e o cloro que saiu estavam em lados diferentes em relação à cadeira. Já na letra C, pede que a gente justifique por que aqui essa reação não ocorreria. E aqui a justificativa, ela é a mesma que a gente acabou de construir. A diferença é que agora eu tenho cloro para trás, oxigênio para trás, então significa que complementando aqui as 4 ligações, nós temos que aqui eu tenho um hidrogênio para frente, nessa posição, complementando também, eu tenho outro hidrogênio para frente. Então, diferente da situação anterior, aqui eu tenho 2 hidrogênios para o mesmo lado, então aqui eu tenho uma molécula diferente, a gente tem aqui o isômero cis. No slide anterior é o isômero trans. Fazendo a representação deste composto na conformação cadeira, fazendo essa representação, a gente vai usar o mesmo raciocínio, que é o raciocínio de identificar estes grupos como grupos em posições diferentes, considerando as posições axial e equatorial. Nesse lado, qual a informação que a representação do anel plano nos dá? Nos dá a informação de que o cloro e a hidroxila estão para o mesmo lado. Então, vamos ao mesmo raciocínio. Cadeira ponta para cima, axial para cima, equatorial, horizontal para baixo. Cadeira ponta para baixo, axial para baixo, equatorial, horizontal para cima. Então, dizer que os grupos estão do mesmo lado, eu poderia representá-los do mesmo lado como sendo da seguinte forma. Eu poderia representá-los do mesmo lado como sendo para cima, ou seja, axial para cima, equatorial para cima. Ou eu poderia representar usando aqui, ó, equatorial para baixo, equatorial para baixo. Ou seja, o mesmo lado é os dois embaixo ou os dois em cima. Representando os dois para o mesmo lado, por exemplo, os dois embaixo, eu poderia colocar aqui a hidroxila, equatorial para baixo. Então, significa que de forma complementar eu tenho um hidrogênio para cima. Na posição seguinte, eu preciso colocar a hidroxila e o cloro e os hidrogênios em lados diferentes. Então, se aqui, em lados iguais, desculpa. Então, se aqui ele está para baixo, nessa posição, na posição vizinha, para que eles estejam do mesmo lado, o cloro também tem que estar para baixo. Então, eu tenho cloro aqui nessa posição, ou seja, hidroxila equatorial para baixo, cloro axial para baixo. Confere os hidrogênios. Os hidrogênios também tem que estar para o mesmo lado, porque é uma estrutura cis. Então, um hidrogênio está axial para cima e o outro hidrogênio está equatorial para cima. Por que isso é cis? Em cima, mesmo lado. Embaixo, mesmo lado. Então, como os grupos estão para o mesmo lado do anel, esse seria o isômero cis. Por que aqui não forma epóxi? Aqui não forma epóxi porque a gente sabe que o ataque dos pares de elétrons do alcóxido tem que ser pelo lado oposto à saída do grupo abandonador. Só que nesse caso, os dois grupos estão para o mesmo lado da molécula, ou seja, para baixo.
Então, a aproximação do oxigênio com os pares de elétrons aqui não é possível, porque os pares de elétrons do oxigênio, ao aproximar para o ataque, eles iriam estar muito próximos do orbital que contém os pares não ligantes do cloro. E aqui as interações repulsivas iriam acontecer e esse acesso ao carbono não iria acontecer. Então, esse ataque pelo lado oposto à saída do grupo abandonador só pode acontecer quando o grupo abandonador está para o lado oposto. Então, por isso aqui não tem a formação do epóxito, porque a ligação do epóxito é uma ligação onde as duas ligações com oxigênio elas se formam para o mesmo lado da molécula. Bem, já no exercício 11.14, nós temos a proposta de escrever estruturas para os produtos A, B, C e D, mostrando também a estereoquímica, tá? Trabalhando então com esses compostos, o que a gente percebe? Na primeira etapa, a gente tem uma etapa que já foi bastante discutida, que é uma etapa onde a gente tem um álcool. Este álcool é um álcool, então, que foi tratado com potássio. O potássio utilizado é o potássio metálico. Nós já discutimos que as reações feitas com elemento químico, um metal na sua forma metálica, essa etapa é uma etapa de oxirredução, que pode ser feita com sódio ou com potássio. O mecanismo dessa oxirredução não entra dentro da química orgânica, é um mecanismo radicalar mais complexo, mas o importante é a gente entender que esses metais eles são importantes porque eles fazem com que haja a redução do próton. A redução do próton ela acontece de forma a levar à formação de uma molécula de H2, é a forma reduzida porque o NOx do próton é mais 1 e o NOx do hidrogênio na molécula de H2 é 0, então é uma redução. Então o hidrogênio reduz e o potássio oxida, e o resultado dessa redução é que a gente tem a formação de um alcóxido. Aqui seria um alcóxido de potássio. E esse alcóxido, então, significa que o oxigênio perdeu um próton, e que o potássio foi oxidado na sua forma oxidada, que é o potássio mais. Já conversamos sobre isso, o metal ele é reativo na sua forma metálica, na sua forma oxidada não, mas a gente representa no mecanismo formando par iônico no sentido da tração eletrostática em função das cargas diferentes, mas não que ele vá participar do mecanismo de reação. Em termos de estereoquímica, nessa etapa, a estereoquímica, ou seja, a questão espacial das ligações foi mantida. Então, o termo que a gente usa para esse tipo de etapa é uma etapa onde houve retenção da configuração. Essa retenção aconteceu por quê? Ou seja, aqui nós tínhamos que, como eu mostrei anteriormente, é um carbono tetraédrico, então eu represento duas ligações no plano e duas fora do plano. Se tem hidroxila para frente, significa que a outra ligação para trás seria um átomo de hidrogênio. Com essas posições relativas, nós poderíamos determinar a configuração desse carbono como sendo uma configuração R ou S. Quando a gente observa a alteração feita, percebam, a reação química que aconteceu de formação do alcóxido, ela aconteceu com o oxigênio e não com carbono. Então, a configuração do carbono se manteve. Esse carbono não sofreu alteração porque a reação não foi nele. Então, essa é uma etapa de retenção de configuração. O que isso quer dizer? Digamos que esse carbono seja R. Significa que na etapa seguinte ele continua sendo R. Não houve alteração. Então, esse seria o composto D. Seria o composto A. Na etapa seguinte, uma vez que o alcóxido se formou, foi adicionado a reação 1-aleto de alquila. Esse aleto de alquila, quando a gente observa a estrutura, a gente consegue verificar que se trata de um aleto primário, ou seja, o átomo de halogênio está ligado a um carbono primário. Esse aleto primário, então, carrega um bom grupo abandonador e o alcóxido é um exemplo de base e nucleófilos fortes. Então, nós sabemos que aqui há a possibilidade de uma reação de substituição, onde a gente substitui o bromo, que é um bom grupo abandonador, pelo alcóxido,
que vai atuar como nucleófilo, doador de par de elétrons. Outra análise, como o substrato dessa reação é um substrato primário, como a base ou nucleófilo envolvido é uma espécie carregada negativamente, ou seja, uma espécie forte, nós temos aqui todas as condições de uma reação SN2. Então, nessa reação SN2, o par de elétrons do oxigênio é utilizado para atacar o carbono que carrega o grupo abandonador, com as mesmas características que a gente já discutiu aqui, ou seja, pelo lado inverso a saída do grupo abandonador, e de forma sincronizada esse grupo sai. Então, o resultado desse ataque é a formação de B, e B que se formou a partir deste ataque, ele é agora um composto que liga um oxigênio a dois grupos alquila. Ou seja, aqui era um grupo que tinha 2 carbonos, então a gente tem a formação dessa ligação éter com o acréscimo de 2 carbonos na estrutura, o oxigênio com 2 pares não ligantes. Percebam, em termos de configuração, nós temos aqui, então, novamente, que a reação não envolveu o carbono, que aqui nesse caso é um centro estereogênico. Para quem não se lembra, um centro estereogênico é um carbono sp3. Esse carbono sp3, para que ele seja um centro estereogêneo, ou seja, para que ele dê origem a compostos quirais, esse carbono tem que apresentar então 4 ligações, como a gente já vem discutindo, 2 no plano, uma para frente e uma para trás. E ele vai dar origem, então, ele vai ser um centro estereogênico, podendo dar origem a compostos quirais, se este grupo estiver ligado a 4 ligantes diferentes. Então, neste caso, ele pode dar origem a esse tipo de composto. Como centro estereogênico, a configuração desse carbono é o que vocês aprenderam na Orgânica 1, como sendo a configuração dada pela regra de Kahn e Gold-Prelog, que define se um centro com 4 ligantes diferentes tem a organização desses grupos pela ordem de preferência no sentido horário ou anti-horário, e a gente define isso como R ou S. Posso até voltar tirando dúvidas de vocês depois nisso aqui, se vocês tiverem dúvidas. Mas aqui basta a gente identificar, então, que este é um centro estereogênico, este carbono tem 4 ligantes diferentes e, durante a reação, a configuração está se mantendo porque a reação não está acontecendo nesse carbono. A reação está acontecendo, por enquanto, no oxigênio. O carbono está sendo preservado. Então, novamente, B é um composto onde houve retenção de configuração. Ou seja, se lá do comecinho a gente tinha um centro estereogênico com configuração R, essa configuração está se mantendo. Na etapa seguinte, a gente já chegou no final dessa rota, né? A rota seguinte é a rota que considera a reação do álcool com o cloreto de tosila, que é um grupo sulfonato, que a gente sabe que converte a hidroxila em bom grupo abandonador. Então, na etapa de conversão, a gente já discutiu bastante isso, então vou simplificar aqui a representação. O que acontece com a conversão desse grupo em um bom grupo abandonador é que nós temos aqui que esse éster sulfonato, ele permite que a gente possa converter a hidroxila em bom grupo abandonador, porque substitui o próton, que é o próton ligado à hidroxila, que é um próton ácido, por um grupo tosila, que é um bom grupo abandonador. Então, neste exemplo, a gente tem que, novamente, a reação com o grupo tosila é uma reação que envolve o ataque do oxigênio a um grupo tosila. E aí vocês façam essa etapa direitinho, vocês têm ela bem explicadinha nas aulas, né? O resultado desse ataque é que a gente tem a substituição desse próton
pelo grupo abandonador que veio do S-sulfonato, que é o grupo tosila, que a gente simplifica chamando de OTS. Novamente, a gente tem aqui uma reação que não envolveu o carbono, que é o centro estereogênico, ou seja, não envolveu este carbono. Então, em termos de configuração, houve retenção da configuração. Ou seja, se a gente partiu do R, a gente está ainda com carbono R. Na etapa seguinte, uma vez que este álcool agora carrega um bom grupo abandonador, o grupo OTS é um excelente grupo abandonador, a etapa seguinte envolve a reação que considera a adição de um outro álcool, que é o etanol, na presença de K2CO3. O carbonato de potássio, nesse caso, fornece íons carbonatos, CO3 2-. Esse íon, então, atua como base, e uma vez que esse íon atua como base, essa base consegue capturar esse próton. Então, o etanol perde um próton para este íon, que é usado como base no meio reacional, e ao perder o próton, a gente tem aqui a formação de um alcóxido. Então, qual é o objetivo aqui? Foi usado esse sal que gera íons. Os íons gerados capturam um próton em função da acidez do próton, que a gente já discutiu, que é uma acidez razoável, e o resultado disso é a formação de um alcóxido, que especificamente aqui é o etóxido. Então, de novo, a gente tem aqui uma base boa, uma base carregada negativamente, uma base forte. E agora, olhando para essa estrutura que reagiu com o grupo tosila, essa estrutura tem um carbono que carrega um bom grupo abandonador. Então, o que ocorre aqui agora é que essa base forte ataca este carbono, que é o carbono que contém o grupo abandonador. E aqui nós temos a reação que já foi discutida aqui nos outros exemplos. Nós temos a reação que envolve uma base carregada negativamente, ou seja, base forte, boa doadora de par de elétrons, e um substrato orgânico que tem bom grupo abandonador. Este carbono é um carbono secundário, carbono metílico primário secundário em meio de base forte. A reação que ocorre é uma SN2. Então, nessa SN2, a gente tem então que o oxigênio usa o par de elétrons para atacar o grupo tosila. Qual é a característica do ataque SN2? Já discutimos hoje. É que o ataque ocorre pelo lado oposto à saída do grupo abandonador. O motivo é muito simples. O grupo abandonador sai carregando elétron. O grupo que ataca trazendo elétrons. Então, isso precisa ser do lado oposto para que não ocorram interações repulsivas. Então, com esse ataque, percebam. O que seria lado oposto aqui? O grupo abandonador está para frente. Então, quando o etóxido se aproxima, ele se aproxima pelo lado oposto. O que é o lado oposto em relação a uma ligação que está para frente? O lado oposto é uma ligação que vai se formar por trás. Qual que é o efeito disso? Quem estava aqui como sendo uma ligação para trás era a ligação com o hidrogênio. Já discutimos isso. Se uma está para frente, a outra está para trás estava o hidrogênio. Quando o etóxido vem e se liga, ele se aproxima na direção onde está o hidrogênio. É um átomo pequenininho, então é fácil aproximar, não tem tantas repulsões envolvidas. Então, ele se liga pela parte de trás e empurra o hidrogênio para frente. Qual que é a visualização disso? Então, o hidrogênio é empurrado para frente e o grupo na SN2 que atacou pelo lado oposto faz com que a nova ligação se forme para trás. Então, esses dois carbonos se ligam nessa posição. Então, agora percebam o que aconteceu com esse composto. Como agora houve uma SN2 e o ataque foi por trás, a ligação que estava para frente e o hidrogênio para trás, e isso acabou acontecendo uma inversão. Então, aqui a gente tem uma etapa onde houve a inversão de configuração. O que é inversão? A posição entre os grupos mudou, né? E em função dessa inversão, a gente tem configurações que mudaram. Vamos fazer de forma completa, porque assim vocês já aproveitam para relembrar. A prova
prova da inversão da retenção de configuração, como eu falei para vocês, ela é determinada quando a gente dá a configuração do centro estereogênico, ou seja, do carbono que tem 4 ligantes diferentes. Para a gente acompanhar as etapas que a gente disse que teve retenção ou inversão, é interessante que a gente faça essa configuração. Então, para fazer a configuração, a gente precisa agora identificar os grupos e classificar esses grupos em termos de prioridade, e a prioridade ela é baseada nos respectivos números atômicos. Então, em termos de número atômico, tem gente que até faz essa relação com massa, né? Eu posso dizer que este grupo oxigênio seria o que teria prioridade 1 em relação a este carbono, que é o centro estereogênico. Esse grupão todo é um grupo que envolve mais carbono, seria o grupo de prioridade 2. O grupo metila, que é um grupo menor, seria um grupo de prioridade 3. E o menor átomo, de menor número atômico, é o hidrogênio, é o de prioridade 4. Na utilização dessa regra, a gente define que os grupos de maior prioridade, eles devem estar organizados no sentido horário, quando a gente tem a configuração R, e se for uma organização no sentido anti-horário, seria S, quando o átomo de menor prioridade está para trás, que é o caso que a gente está vendo aqui, o hidrogênio está para trás. Então, observando essa estrutura, a gente vê que tem 1, 2, 3 no sentido horário. Então, a configuração deste carbono, que é o centro estereogênico, é a configuração R. Dizer que houve retenção de configuração é dizer que na etapa o A também é R. Ou seja, esse carbono não mudou as posições relativas dos grupos, eles mantêm a mesma posição relativa espacial, não mudou, é R também. Na letra B é a mesma coisa, não houve alteração neste carbono. Então, houve retenção de configuração, ele também é um centro com configuração R. Na reação no caminho seguinte, que forma o composto C, a gente também já discutiu que a reação foi envolvendo o oxigênio e não o centro estereogênico. Então, a configuração também teve retenção. Então, se a gente partiu de um centro R, a gente chega em C, que também tem um centro R. Agora, aqui o ataque foi pelo lado oposto, então esse grupo se ligou por um lado diferente. Então, aqui houve uma inversão de configuração. Como é que a gente comprova essa inversão? A gente vai avaliar de novo essa configuração. E de novo, em termos de prioridade, esse grupo contendo o oxigênio, que é o elemento de maior número atômico, tem prioridade 1. Esse grupo que tem mais carbono, prioridade 2. Esse grupo que tem mais só tem o grupo metila, prioridade 3. E o hidrogênio menor, prioridade 4. Verificando agora, a gente percebe que a gente tem 1, 2, 3, de novo no sentido horário. Então, seria R? Não. O que a gente tem que lembrar? O hidrogênio aqui está para frente. E para aplicar esse método, o hidrogênio tem que estar numa ligação voltada para trás. Então, quando o hidrogênio não está na posição que a gente define, qual é o raciocínio? Eu apliquei o método e achei que era R. Como o hidrogênio não está na posição correta, é só eu entender que o que eu obtive é o inverso. Então, na verdade, esse centro agora é um centro S, ok? Então, eu vi que está tudo no sentido horário, seria R, mas não é, porque o hidrogênio não está na posição correta, então significa que é o inverso. Ou seja, então se a gente partiu de um centro que tinha a configuração R, quando a gente chegou aqui em um que tinha S, a gente tem a inversão da configuração desse carbono nessa última etapa. O outro exercício que vocês solicitaram, o exercício 11.18, pede para poder justificar esse mecanismo. Olhando para o mecanismo, que é um mecanismo de condições ácidas, a gente percebe claramente que a gente tem aqui um grupo que estava num carbono secundário se ligando a um carbono terciário, mostrando aqui que houve algum tipo de rearranjo de esqueleto. E é isso que a gente observa, tá? Vamos lá, condições ácidas envolvendo carbono secundário ou terciário, então meio ácido com carbono secundário ou terciário, não tenham dúvidas, a gente tem condições de SN1, ok? A dúvida pode acontecer se houver aquecimento, aí a gente precisa avaliar
quando há aquecimento, a gente tem a chance de ocorrência de E1, mas nunca envolvendo carbono secundário ou terciário e meio ácido, a gente tem SN2, tá? Então, o que vai acontecer aqui, considerando que a gente vai trabalhar então com SN1, porque não tem aquecimento, tem meio ácido e tem carbono secundário. Nós vamos pensar então, primeiro, de enxergar que no produto não tem a metoxila, então esse grupo foi um grupo abandonador. Em meio ácido, para converter esse grupo em bom grupo abandonador, vocês já aprenderam, uma alternativa é utilizar ácido, né? Que pode ser um ácido forte qualquer. Esse ácido é o ácido clorídrico e, como a gente já identifica na resposta, quando há a captura do próton, ocorre a protonação da metoxila, convertendo esse grupo em um bom grupo abandonador. O íon cloreto que se forma, o íon cloreto nós já discutimos, o cloro vem de um ácido forte, então o cloreto é uma base muito fraca. Isso significa que o cloreto, enquanto base fraca, não tem afinidade por próton, não captura próton. Mas o cloreto, ao contrário da sua basicidade, ele é um bom nucleófilo, ou seja, ele tem afinidade pelo carbono. Então, nessa etapa, a gente percebe que o cloro consegue atacar o carbono, levando a um produto de substituição. Então, aqui eu aproveito para fazer esse resumo com vocês. Quando a gente tem o ácido que tem um halogênio, como o cloro e o bromo, a gente tem preferencialmente um mecanismo de substituição, porque o cloreto e o brometo, por exemplo, ou o iodeto, são bons nucleófilos. Então, substituição. Agora, se a gente estivesse trabalhando com ácido sulfúrico ou fosfórico, por exemplo, a gente já discutiu que eles não geram nucleófilos bons. Cloreto, brometo e iodeto são bons nucleófilos. A base conjugada do ácido sulfúrico não é. Então, quando a gente utiliza ácido sulfúrico ou ácido fosfórico, aqui é favorecido o mecanismo de eliminação ou a substituição em alguns casos, mas aí o produto de substituição é um éter e não da reação da base conjugada do ácido sulfúrico. Então, guardem bem essas condições. Então, uma vez que ocorre a protonação, o grupo é convertido em um bom grupo abandonador. Como se trata de um carbono secundário em meio ácido, isso é a condição onde propicia a formação de carbocátion. Então, esse grupo sai como grupo abandonador, forma-se um carbocátion secundário. Esse carbocátion secundário tem como vizinhança um carbono terciário. Então, aqui ocorre uma etapa de rearranjo. E aqui o rearranjo que a gente está falando é um rearranjo de hidreto. E esse rearranjo de hidreto é aquele que a gente já viu em vários exercícios que a gente chama de rearranjo 1,2. Ou seja, o hidreto migra da posição 1 para a posição vizinha, que é a posição 2. A migração de hidreto é a migração do hidrogênio carregando o par de elétrons da ligação. Então, o par de elétrons migra junto com o núcleo do átomo. E o resultado disso é que o hidrogênio, então, se liga a essa posição e a carga se desenvolve no carbono terciário, que é um carbono que consegue estabilizar melhor essa carga positiva, é o carbocátion mais estável. Uma vez que o meio tem o cloreto, que é um nucleófilo bom, base fraca, mas bom nucleófilo, ou seja, não tem afinidade por próton, mas tem afinidade pelo carbono, o cloreto pode usar o par de elétron e atacar esse carbono carregado positivamente. Esse ataque, então, leva à substituição do cloro a um carbono terciário, tá? Então, como essa reação ela aconteceu via carbocátion, o resultado dessa reação, então, é a substituição de uma metoxila por um átomo de cloro no mecanismo via carbocátion, no mecanismo SN1. Já no exercício 11.19, é proposto, então, que a gente trabalhe com o contrário do primeiro exercício que a gente discutiu, que aqui, no caso, é a abertura de um anel epóxido, tá? E a abertura dos anéis epóxidos a gente já discutiu. A avaliação dessa abertura depende da identificação do meio reacional para a proposição das etapas. Neste caso, o éter cíclico, o epóxido, ele é completamente simétrico. Então, não faz diferença qual dos carbonos vai sofrer o ataque. A grande questão aqui é identificar que a gente tem aqui uma condição de solvólise. Especificamente, como o solvente utilizado é o etanol, a gente tem uma etilsolvólise ou uma etanólise.
que é isso? Isso é uma reação solvólise-lise, quebra pelo solvente. Se o solvente é etanol, a gente tem uma etanólise. Se é o metanol, uma metanólise. Se é água, uma hidrólise. Então, o raciocínio inicial é pensar, então, que o solvente, que é o etanol, esse solvente em meio ácido, ele vai, então, interagir com o ácido numa etapa de protonação. Então, o álcool, ele é o agente que captura prótons quando está na sua forma básica, ele é o agente que doa prótons na sua forma ácida. Mas inicialmente, para a abertura do epóxido, a gente tem sempre que pensar o seguinte: abrir o epóxido é quebrar a ligação carbono-oxigênio. Para quebrar a ligação significa que um grupo vai sair, um grupo vai migrar, ou seja, tem que ter bom grupo abandonador. Em meio ácido, o oxigênio só consegue ser um bom grupo abandonador se ele sair na sua forma neutra. Então, a gente vai entender da mesma forma, para que saia um grupo neutro, esse grupo é gerado a partir da primeira etapa uma etapa de protonação. Na protonação, então, reagindo com o ácido, eu posso tanto representar a protonação a partir do ácido forte, mas eu gosto mais da representação onde a gente considera que se o ácido é forte e o meio é prótico, ele vai se ionizar, e essa ionização, então, vai fazer com que, de fato, quem doe prótons no meio seja o solvente. E o solvente, no caso, é o etanol. Então, aqui, ó, é algo semelhante ao hidrônio, né? Que seria o álcool protonado. Então, o doador de prótons que vocês poderiam representar nessa etapa, no lugar de HA, poderia ser a própria molécula de etanol protonada, que é equivalente ao hidrônio, ok? Então, na protonação, esse oxigênio, então, fica carregado positivamente e se torna um bom grupo abandonador. Na etapa seguinte, uma molécula do álcool, então, este álcool, ele é reagente e é solvente, por isso é uma solvólise, uma etil solvólise, né? O solvente participa como solvente e como reagente. Então, essa estrutura, então, contendo esses dois carbonos, o etanol, ele é o reagente, ele é o nucleófilo. O etanol, apesar de ser um nucleófilo neutro, ou seja, não tem carga negativa associada, o eletrófilo agora, que é o epóxido protonado, ele é um eletrófilo forte. Ele é um eletrófilo forte porque o oxigênio carregado positivamente aumenta o seu efeito retirador sobre os carbonos, deixando os carbonos ainda mais deficientes em elétrons e, portanto, atrai o oxigênio do etanol, mesmo sendo uma molécula neutra. Então, nesse ataque, o oxigênio usa o par de elétrons para atacar o carbono em função dessa deficiência, se liga ao carbono, para que o carbono não exceda o octeto. Quando ele aceita o par de elétrons do etanol, ocorre a quebra da ligação, favorecendo o oxigênio. Lembrando que eu não me preocupei em qual carbono seria atacado, porque é uma molécula simétrica. O resultado desse ataque, então, é a abertura do anel epóxido, e nessa abertura a gente tem, então, a formação da ligação de um dos carbonos, 1, 2, com a molécula de etanol. Para que a gente chegue no composto final, que é o produto dessa etapa, a gente tem a perda de um próton para compensar essa carga. Essa perda do próton, ela pode ser representada pelos receptores, pelos doadores de pares de elétrons que estão no meio. Quem é que poderia doar par de elétrons e capturar esse próton? Quem que a gente poderia representar fazendo essa etapa? O solvente, né? Então, a gente poderia mostrar uma outra molécula de etanol que não esteja protonada, o solvente está em excesso, o ácido é catalisador, então só algumas estariam protonadas. Então, o oxigênio usaria o par de elétrons para capturar o próton, compensar a carga, e a gente
tem a formação de um composto agora proveniente da abertura desse epóxito. Já na letra C, a abertura do epóxito agora é feita com iodeto de potássio. Então aqui nós temos o contrário da reação anterior, que era uma reação de condições ácidas. Agora nós temos uma reação de condições básicas, porque vocês sabem que iodeto de potássio é um composto de natureza que tem ligação de natureza iônica, formado então pelo par iônico, onde o potássio é positivo e o iodo é negativo. Então o iodeto, ele tem uma carga negativa. Então, diferente da situação anterior que a gente precisaria ter a protonação como método de catálise, aqui o ataque é direto. Então, nesse ataque, nós temos aqui que o iodeto usaria o par de elétrons para atacar um dos carbonos, não importa qual, como eu falei, é simétrico. Quando o carbono aceita a ligação com o iodo, ele quebra a ligação com um dos oxigênios e o resultado disso é a abertura do epóxi. Quando esse epóxi se abre, então, a gente tem que esse oxigênio que tinha 2 pares, ele tem agora 3 pares de elétrons. Em função desses 3 pares de elétrons, esse oxigênio está carregado negativamente e houve a entrada, a substituição da ligação carbono-oxigênio pela ligação carbono-iodo, tá? Como a gente percebe aqui, meio carregado negativamente, meio básico, saída de um grupo para a entrada do outro, a gente tem aqui condições de uma SN2, que a gente já discutiu bastante hoje. Para chegar ao composto final, a gente tem que alguém precisa doar próton para essa posição para que compense essa carga negativa. Doador de próton possível aqui nós temos a água, que foi o solvente da reação, representada aqui abaixo da seta. Então, a gente pode mostrar aqui na última etapa a captura de próton, feita a partir da molécula de água, que é o solvente da reação. E essa captura de próton, então, leva a saída de hidróxido como base conjugada. E com isso, a gente chega ao produto final dessa abertura de epóxito, que é uma aloidrina, né? Ok? Já na letra D, nós temos a abertura de epóxito novamente, e essa abertura de epóxido, ela está acontecendo agora utilizando como condições o meio onde a gente tem de novo uma condição de solvólise. Por que é solvólise? Porque só tem amônia. Então a amônia é o solvente e é o reagente. Então é ela que solvata, é ela que ataca. A amônia é um reagente que tem então nitrogênio, que é conhecido pelas suas propriedades básicas, ou seja, o nitrogênio é um bom doador de par de elétrons. Então a gente tem aqui um mecanismo de características de reação de meio básico. Então o nitrogênio usa o par de elétrons para atacar o carbono. Com esse ataque ocorre a formação da ligação carbono-nitrogênio e a abertura do epóxi, deixando o par de elétrons voltado para o orbital do oxigênio. Nessa etapa, com a abertura do epóxi, a gente tem que o oxigênio que tinha 2 pares, agora ele tem 3 pares de elétrons. A abertura do epóxi e um dos carbonos do epóxi, então, ganha o nitrogênio. O nitrogênio continua ligado a 3 prótons, então o nitrogênio está com 4 ligações, 8 elétrons em 4 ligações, mais ligações carga mais. O oxigênio está com 8 elétrons fazendo uma ligação, o oxigênio faz 2, menos ligações carga menos. Então, para chegar no produto final, a gente tem que este grupo carregado positivamente tem que perder um próton para ficar neutro, esse grupo carregado negativamente tem que ser protonado para alcançar a neutralidade. A gente poderia representar isso em 2 etapas, tá? Em uma etapa, a gente pode representar com a assistência do solvente uma molécula de amônia capturando o próton e compensando essa carga.
E com isso a gente teria a neutralização desse grupo, que agora é um grupo NH2. Na etapa seguinte, o íon amônio formado pela captura do próton vai ser o agente que irá protonar o oxigênio, né, numa transferência de próton. Então, com essa transferência de prótons, a gente tem a carga do oxigênio compensada, a formação do grupo hidroxila e o composto final dessa abertura do epóxito. Então, eu mostrei essas cargas sendo resolvidas em duas etapas. Em uma, pega o próton, na outra, transfere o próton. Uma alternativa que vem recebendo críticas, porque considera-se que talvez não seja tão provável assim, mas é uma possibilidade, seria essa transferência de próton interna, ou seja, de forma intramolecular, o oxigênio usaria o par de elétrons para capturar este próton. O par de elétrons deixado compensaria a carga do nitrogênio e assim, em uma etapa, a gente mostraria a formação desse produto, tá? Essa é uma outra possibilidade que inclusive a gente chama até de prototropismo, né? Que é a transferência interna de prótons entre os grupos que estão carregados positivamente e os grupos que estão carregados negativamente. Então, são duas possibilidades de representação, lembrando que tem uma aceitação maior, essa que mostram as etapas onde há participação do solvente para essas transferências de próton, mas alguns livros ainda trazem essa representação como uma representação plausível, que é a transferência interna de prótons, tá? No exercício 11.20, nós já temos aqui um exercício de abertura de epóxito, e essa abertura de epóxito, diferente da abertura de epóxito discutida anteriormente, é uma abertura de epóxito que envolve um anel que não tem simetria. A gente percebe aqui que este epóxito apresenta um carbono primário e apresenta um carbono terciário. Então, em função de questões estéricas, né, de impedimento estérico associado aos carbonos mais substituídos, nós temos ataques que precisam ser avaliados. Nessa seta está mostrando para a gente que essa reação é feita com metóxido de sódio e metanol. Já expliquei isso para vocês. Representado dessa forma significa que na reação foi colocado metanol em excesso para que ele fosse o solvente e o reagente. Nessa reação com metóxido de sódio pode ter sido colocado o sódio metálico ou o hidreto de sódio, já conversamos sobre isso, e o resultado disso é que, de forma controlada estequiometricamente, parte do metanol adicionado é convertido no respectivo metóxido, as bases da química orgânica. E esse metóxido, então, a gente representa como um par iônico com o sódio que foi gerado durante esse processo. Então, representar metóxido e metanol significa solvente e reagente. Tá, mas entre os dois, qual que é a diferença? A diferença é que na letra A, por exemplo, desse exercício, e na letra B, nós mostramos o metanol atacando, nós mostramos o etanol atacando, porque eram solvólises. Na letra A e na letra B, esses dois solventes, enquanto molécula neutra, participaram da reação porque a reação tinha catálise ácida. Então, em função da protonação inicial, que é uma etapa catalítica, mesmo moléculas neutras conseguem atacar e fazer com que a reação ocorra. Nesse caso, a gente não tem ácido forte no meio, não temos a etapa de protonação do epóxito. Então, para que essa reação aconteça, a gente vai considerar que a reação vai acontecer a partir da espécie mais reativa no meio, e sem sombra de dúvida, se tem alguém carregado negativamente, em função da carga, a espécie mais reativa, sem sombra de dúvida, é quem tem carga. Então, o metanol é só solvente, a gente não precisa, neste exemplo,
preocupar com o metanol. Quem reage é o metóxido. Como eu venho falando com vocês, o metóxido de sódio, o sódio na sua forma oxidada, não é reativo, não preciso preocupar com o sódio. Só por uma questão de balanceamento, se eu represento o sódio, numa etapa eu represento em todas. Se eu quero omitir o sódio, eu omito em todas as etapas. Então, nesse caso, a parte reativa do metóxido de sódio, o metóxido, eu posso representar apenas ele. Já discutimos espécies fortes carregadas negativamente, nós temos aqui as condições que favorecem a SN2. O que favorece a SN2? O que favorece a SN2 é o ataque ao carbono menos impedido, porque é mais fácil a aproximação. Sem sombra de dúvida, esse é menos impedido porque ele tem só 2 hidrogênios, enquanto este carbono aqui tem grupões grandes. Então, a aproximação a essa posição é favorecida. Então, a SN2, ele é o ataque de uma base forte, um bom doador de par de elétron, carregado negativamente à posição menos impedida, permitindo esse mecanismo direto sincronizado. Então, sem sombra de dúvidas, é esse o ataque preferencial. Quando o oxigênio ataca, se liga, ocorre a abertura do epóxito. Nesse ataque e com essa abertura, a gente tem que aconteceu a formação da ligação, então, do metóxido ao carbono menos substituído, sem carga positiva, porque quem atacou está negativo, né? E aí, em relação à quebra, o oxigênio da ligação éter, ele vai estar ligado agora às posições que carregam os grupos metila. A seta mostra essa abertura. Então, esse oxigênio tá aqui. Correto? E aí, para finalizar, então, o produto principal dessa reação, a gente tem a captura do próton. Essa captura do próton pode ser, agora sim, do solvente da reação. O solvente da reação é o metanol. Então, eu posso mostrar essa captura de próton, então, a partir do ataque ao metanol, gerando mais metóxido. E a gente chega, então, ao produto final. Então, nesse exercício, como produto principal, da abertura do epóxito, a gente tem o ataque, então, da base forte ao carbono menos impedido, porque a aproximação desse carbono no mecanismo SN2 é a aproximação mais favorecida.